Saudações, galera! Estamos começando mais um Meia Lua Opina e dessa vez vamos falar sobre o filme Warcraft. Delícia. O primeiro encontro de dois mundos. Nome gigante para um filme gigante também. Estou eu aqui, Renato Seveiani, com a Tati Okazaki e com o Caio Nobre, que tá em algum lugar. Eu tô em algum canto aí, Fazendo vogue. Eu tô fazendo gestos enquanto vocês falam aqui, entendeu? Bom, esse filme, né, Warcraft, da Blizzard, trabalhando ali pra fazer o seu mundo ser respeitado, né, dirigido por Duncan Jones, conta a história de como os orcs chegaram até o mundo de Azeroth, o mundo que é dos humanos e de outras raças que não são exibidas nesse filme. Esses orcs são guiados por um cara chamado Gul'dan, Filha da puta. que é um feiticeiro, filha da puta. Sim. Ele utiliza uma coisa mística chamada vileza, não explica exatamente de onde ela veio. Ele usa isso como fonte de poder para alimentar um portal, porque o mundo dos orcs já tá totalmente destruído e morto. Exato. Então eles precisam achar um mundo novo para a raça deles. Cujo nome no filme eles não citam, mas é Draenor o nome do mundo. Exato. E aí ele tem que usar a vileza, que extrai o poder da vida dos seres. Sim. E carrega esse portal energético e que traz uma horda de orcs para o mundo de Azeroth, para enfrentar os humanos de Vento Bravo. Ai, meu Deus, Vento Bravo, não. Gente, juro por Deus. Caraca, eu juro pra vocês, quando apareceu o Vento Bravo, eu pensei, gente, que cidade é essa? Gente, isso me deixa tão feliz, porque assim, a gente precisa também inteirar vocês dessa crítica. Eu jogo World of Warcraft. O Caio joga World of Warcraft. Não. Não, eu jogo Warcraft. Renato não. Eu já joguei o WoW, mas pouco. Eu joguei mais os de estratégia. Ok. O fato é, vocês estavam acostumados com os nomes das cidades em Sim. inglês. Exato. Porque a Blizzard só trouxe a dublagem em português e a tradução um tempo depois que o World of Warcraft já existia. Exatamente. Um tempo depois, quando eu já tava trabalhando, então eu não jogava mais. É. Então as pessoas que estavam acostumadas com os nomes em inglês não acharam muito conveniente os nomes em português. Mas isso é mimimi e a gente não tá aqui pra falar disso. Sim. A gente tá aqui pra falar do filme, certo? De Warcraft, e que vai dividir um pouco as opiniões das pessoas, porque muitas vão gostar e muitas não vão gostar. O mesmo aconteceu com diversos filmes desse ano, viu? Batman vs Superman. Mas é interessante quando isso acontece, porque isso gera discussão. E quando gera discussão, o filme ganha. O filme ganha, o marido dorme no sofá. Então, primeiro ponto, a gente já falou a sinopse. Eu gostei mais ou menos. A Tati adorou o filme. E o Caio... Eu gostei com ressalvas, mas gostei. Muito bem. Então a gente tem um nível equilibrado partindo pro bom, certo? Então todos nós no limite achamos médio. Ninguém odiou. Ninguém odiou achou o filme. horroroso. Acho que a gente pode começar falando, acho que é da coisa mais óbvia do filme, assim, que é uma das coisas, obviamente, que ficou foda pra caramba, que é a computação gráfica do filme. Pariu. Eu não gostei tanto de uma coisa na CG e talvez tenha sido o problema do 3D. 3D, primeiramente, eu não gostei. E em alguns momentos você via claramente a tela verde no fundo, sabe? Você sentia que a pessoa que estava interpretando não estava dentro daquele ambiente. Mas pode ser culpa de como eles trataram o 3D. Mas o design de tudo é lindo. Gente, Renato é chato. Então, assim, ele vai ver coisas que todo mundo vai virar e falar assim: cara, o que você tava prestando atenção? Por que você não se divertiu? Porque eu sou chato. Isso que a gente tá falando dos CGs, cara, foi assim uma coisa maravilhosa pra mim. Aquela cena onde o Durotan tá com o Orgrim no topo de um morro, sentados eles conversando, e eles filmam a horda de cima, todo o vilarejo da horda de cima. Cara, que coisa linda. Cara, que coisa maravilhosa. Pra uma pessoa que jogou Warcraft por tantos anos e tá acostumado com as builds, né, vistas de cima, assim, porque a visão é de cima, né, nesse jogo de estratégia, principalmente. Cara, eu me olhei isso ali e falei, cara, ô vontade de jogar Warcraft. Colocando pelo outro lado, eu não gosto de jogo de estratégia. Então assim, não gosto, imagina. Eu gosto de, por mais estranho que seja, eu gosto de ver pessoas jogando, mas eu não gosto de jogar eu mesma. Eu não me sinto inteligente o suficiente pra conseguir fazer isso. Então, um jogo de primeira pessoa, MMORPG, funciona pra minha pessoa. Você tem no World of Warcraft muitos takes aéreos, porque você voa. Então, eu voei muito. Então, assim, eu não joguei a parte onde vocês jogaram tendo a vista de cima, mas assim, eu peguei a outra parte, né? Eu também vi muita coisa de cima. E aquilo lá pra mim foi, assim, fantástico. Isso, eu acho que é um dos grandes méritos do filme, pra quem jogou, principalmente, né? Ver que foi respeitado não só a ambientação que eles colocaram os personagens, né? Mas a forma como o visual do filme tá bem próxima do jogo, né? É, exatamente. Porque eles tinham muitas batalhas, como o Caio falou, né? Que pareciam como se você estivesse comandando
comandando o exército inteiro na Batalha Campal, que acontece no Warcraft 1, 2 e 3. Em muitos momentos você via como era a parte do World of Warcraft, que você tinha uma parte mais em terceira pessoa, né? Você estava vendo os orcs de trás, ou os humanos por trás dele, né? Como se ele estivesse guerreando no World of Warcraft, ou até mesmo nas campanhas single player, né? Que você ficava um pouco mais próximo dos personagens no Warcraft 3. Eu soltei gritinhos. Ainda bem que o som da sala era muito alto. Então, eu soltei gritinhos, eu bati no Renato, eu bati em mim mesma. Assim, eu não conseguia. Eu, sinceramente, eu não acho que esse filme foi feito só pros fãs. Ele foi um presente pros fãs, mas ao mesmo tempo, eu acho que sim, tem espaço pra conquistar pessoas novas, pessoas que não conhecem esse mundo. A gente ouviu, depois que saiu da sessão, de pessoas que não jogavam, de que ficaram interessados pelo mundo. E isso pra Blizzard é o grande ponto. A gente tá falando de ambientação das batalhas, etc. Personagens, de como o visual funciona. A caracterização dos personagens eu gostei, no geral. Eu achei bem legal. Principalmente os personagens secundários. Aquele bando de orcs no fundo, eu achei eles fantásticos. Eu achei que cada um tinha uma característica muito peculiar, assim. Sim. Tipo, um orc com vários dentes saindo da boca. O próprio Gul'dan, né, que ele tem um monte de ossos ou estruturas saindo das costas dele, né? Esse tipo de caracterização eu achei muito boa. A caracterização dos humanos é padrão de filme medieval mágico. Armaduras, tudo limpinho, tudo não sei o que lá. E eles mostraram 2 magos dos principais. E eu não gostei de um dos 2 magos, que é o Khadgar. Que eu achei que por ele ser foragido e ele ter fugido de... Kirin Tor. Por ele ter fugido de Kirin Tor e tá refugiado, tipo, ser encontrado no meio do IML lá de Stormwind, eu imaginaria que ele teria que estar mais sujo, igual tava o outro mago e igual tava o Lothar. Ele é jogado no meio da grama numa batalha, ele tá no meio de outras situações que, tipo, ele nunca... tipo, tá explodindo coisas em volta dele e ele tá limpo. Eu tenho uma explicação excepcional pra você aqui agora, você vai entender direitinho por que ele tá sempre tão limpo no filme. Ele é um mago, certo? Certo. Então, cara, quando ele tá sujo em algum momento, ele só usa o feitiço higiênicos totais. Pronto. Tá bom, justo. Uma outra caracterização que eu não achei muito boa, mas talvez seja por conta da interpretação do ator, foi o próprio Durotan. Cara, eu senti falta de mais Durotan no filme, sabe? Eu entendi o papel dele ali no filme. Mas assim, a ideia do Durotan no filme, como a gente já até viu nos trailers, né, que ele confabula lá com os humanos e tal, pra poder salvar as pessoas, é porque ele vê que a Horda tá se fudendo por causa do Gul'dan, isso é uma história do plot do Warcraft mesmo ali, e ele meio que começa uma treta ali dentro, né, da Horda. E tal. Uma rebelião. Uma rebelião, exatamente. Esse é o papel dele no filme. Mas eu senti muita falta de mais Durotan, cara. Ele ficou muito apagado. Acho que ele abaixava muito a cabeça, sabe? Igual quando o Black Hand entra na tenda dele lá e, tipo, começa a falar com ele, puxa o cabelo dele. Então, o Durotan, ele é o chefe da tribo. Do clã dele, né? É, do clã dele. Brancos, você não é um chefe de tribo sem você ser forte, sem você ter presença. Não, ele era respeitado dentro do clã dele. Sim, só que no momento que ele, logo no começo do filme, deixa a esposa dele grávida atravessar o portal e o filho dele nasce do outro lado, ele descumpre uma regra da Horda. Que era não passar pessoas grávidas, né, pro portal, pro outro mundo ali. Exato. E a partir daquele momento, ele passa a perder um pouco de crédito dentro da Horda. Exato. E, sei lá, ele não tem... Por conta do filho dele, ele passa, sei lá, não ter poder de reação ou enxergar as coisas diferentes, só que ele fica meio paspalho. Tipo, ele fica meio bobo, assim. Então... E eu acho que não precisava chegar nesse limite, ele podia dar uma segurada. Mas é só encheção de saco. Mas isso é direção. Do mesmo jeito que eu achei que quando a gente saiu da sessão, a gente ficou conversando com outras pessoas e foi meio que me relembraram que tem muita piadinha ruim, sabe? Muita piadinha nível Renato no jogo. Que eles quiseram mostrar isso também com os personagens. Sabe aquela coisa de alívio cômico? Que todo filme agora precisa ter um alívio cômico, porque senão ninguém assiste. Uhum. Na verdade, a necessidade do alívio cômico é pra que você não se sinta anestesiado com tanta porradaria ou tanta tristeza dentro do contexto. Sim. É só pra você equilibrar o filme. Aí tem um problema, né? Muitas pessoas que vão chegar desavisadas nesse filme podem achar o filme muito bobo e muito raso e até mesmo genérico, porque ele tá contando uma história criada há 22 anos. E não tem como eles encaixarem tudo do lore do Warcraft ali, em um filme só. Não, e a história, tendo sido criada há 22 anos e baseada em D&D, baseada em
RPGs de mesa, em outras coisas de capa, espada e magia que existiam naquela época e anteriores, são menos complexos, eles são mais lúdicos, entendeu? É uma coisa mais divertida. O lore do Warcraft foi crescendo. Naquele momento, ele era só uma história de batalha entre orcs e humanos. Então, o filme conta isso. E não tem como eles contarem isso e tentar implicar mais peso nas coisas. Eles têm que dar uma aliviada. Uma das coisas que eu até comentei com o Renato depois que eu assisti o filme foi que, pra mim, ficaram muitas perguntas no ar quando eu assisti o filme, assim, sabe? Muitas coisas eu já sabia, porque eu conheço o lore do Warcraft. Mas, assim, eu fiquei pensando nas pessoas que não conhecem a história, sabe? Aí, tipo, realmente pode ser que essas perguntas que eles deixaram pode ser um gancho com o próximo filme pra eles explicarem. Mas, por exemplo, o plot da Garona, que é uma híbrida que tem no filme lá, você visivelmente vê que ela não é um orc como os outros da raça dela. Mas também não é explicado como é que ela Exatamente. A Garona, ela tá fazendo o nosso papel dentro do filme, porque ela é aquela que está entre os dois mundos e ela é o personagem no qual nós nos apoiamos para entender aquele mundo. Dentro do filme, ela, fora uma cena mais pro final, ela não tem uma ação justificável ali que faça sentido ela estar em algumas cenas, entendeu? Não tô desmerecendo a personagem, mas o fato é que o roteiro construído pra ela não funciona nesse filme. E eu espero que funcione no próximo. Mas é que a gente também tem que pensar que o cara tinha uma história de, sei lá, meio que Brokeback Mountain. Ele tinha um textinho de 3 parágrafos e ele fez o filme baseado nisso, entendeu? Mais ou menos. Eu tô exagerando, sim. mas de uma certa forma é isso. Então, assim, realmente não tem conversas, não tem localização. Então, assim, ele teve que criar mais plot pra ela estar lá. Ele teve que usar de coisas que não estão nessa história e trazer pra essa ambientação pra complementar a história e fazer ela ter sentido pra quem não conhece o mundo. Eles mudaram um pouco o plot da Garona, mas é mais ou menos por ali mesmo, como mas eles mudaram o plot do Durotan e da Draka pra poder justificar o que acontece no percurso da batalha. Exatamente. Né? E ele é necessário e faz sentido dentro do filme, não tem problema. E eu acho que mesmo com os buracos, as pessoas vão entender a história. Sim. Mas elas vão ficar com muitas dúvidas. Sim. O que não necessariamente é negativo, que nem você falou, Caio. Pode ser que eles se interessem mais, e é o que aconteceu com as pessoas que saíram da sala de cinema, e querendo jogar, querendo saber de onde veio aquele negócio. Warcraft tem quadrinhos, tem livro, agora tem filme e tem jogos. Então, a mídia que você quiser tá disponível pra você conhecer o Warcraft. A Blizzard, eu acho que nesse ponto ela acertou em cheio. Eu acho que foi bem legal tanto pra quem não conhece, quanto pra quem conhece, quanto pra quem conhece um pouco. Eu me coloco nessa última categoria de conhecer um pouco, porque eu não sabia muito do lore. Eu não tinha muito conhecimento mesmo, porque são muitos nomes. Isso me confundia de uma forma. Apesar de eu não pegar as histórias, eu gosto muito do jogo, da ambientação. Então, pra mim, aquilo foi fantástico. Foi fantástico. E, eu já subi aquelas escadas. Puta que pariu, eu já subi essas escadas. Eu já estive aqui. Essa questão do plot que a gente tá falando, eles deixaram de colocar muitas coisas, como, por exemplo, eles explicarem mais a fundo o que acontece ali no plot do Medivh, a questão do Gul'dan, como é que ele tem essa energia avilesa, né? Tem um plot também por trás de como ele consegue essa energia que acontece lá em Draenor, que é o mundo dos orcs, antes dele ficar todo fudido. A Garona, eu vi muita gente falando que a Garona ela é uma híbrida de humano e orc. Não, ela não é híbrida de humano e orc. Porque o Gul'dan, ele fez experimentos pra poder criar uma raça híbrida com outra raça que tava lá em Draenor, que era os Draeneis. Aí é onde saiu a Garona, essa é a história dela, de como ela foi criada. Mas isso não compromete o filme. Saber de onde ela veio não importa. Saber como que era o mundo dos orcs antes, porque ele estava destruído, nesse contexto do filme também não importa. Tudo que você precisa saber, eu acho que tá explicado. Exceto, talvez, a parte do Medivh, que tem uns buraquinhos ali que você não vai entender. Se você pensar, qual que é o nome do filme? O primeiro encontro de dois mundos. O primeiro encontro de dois mundos, é isso que eles quiseram mostrar. Eles quiseram mostrar exatamente isso. Como que é os orcs, como é quando os orcs invadem a terra dos humanos e das outras raças. E o choque que existe entre esses dois mundos. E o que o Fel... A vileza. faz... O quanto que ela contamina todo mundo e que ninguém tá livre disso. Vai ser interessante ver como que a Blizzard vai voltar no tempo pra explicar o que aconteceu com o mundo dos orcs, pra justificar a invasão. O que aconteceu antes também no mundo dos humanos. A gente vê um relance
lance de eles terem um conselho, de terem outras nações, de terem outras raças, mas nada daquilo é explicado. Não importa pro filme, mas vai ser interessante ver como que a Blizzard vai distribuir a história pra poder contar e fazer um contexto interessante. Eu acho que eles não vão chegar a voltar tanto. Talvez assim, vai ser uma coisa meio que flashes nos próximos filmes. Eu acho que eles podem, no máximo, voltar em Draenor pra explicar alguma coisa ali. Mas, por exemplo, Sim. o plot do vamos ter que usar flashback, né? o plot do Medivh, eu acho que eles não vão mexer mais. Considerações finais aí, porque o vídeo já tá muito grande. Cara, eu gostei do filme, apesar de ter deixado algumas pontas soltas aí, igual a gente já citou e tudo mais, que pode ser ou não explicado no próximo filme, vamos ver. Eu acho que foi um bom começo, tem várias referências bacanas, cara. Você vê o Orgrim Doomhammer com o martelo... Gostei bastante do Orgrim. Com o martelo dele, que é o martelo da perdição, né? Daí o nome, que é o martelo do Troll, cara, no Warcraft 3 ali, entendeu? E você vê essas pequenas referências, assim, eles colocaram muita coisa fanservice pra galera que conhece o Warcraft. O Morlock tá lá, o... né? Ah, os fanbobo aí. Cara, a parte da ovelha, meu Deus, eu ri muito, cara. Eu pirei nessa hora. Gente, eu sou maga no jogo. Na hora da ovelha, É muito bom, assim, a parte do... A gente falou muito da parte dos orcs, assim, a parte dos humanos também eu achei bem legal, a construção do mundo. Stormwind ficou bem bacana, assim, o cenário, Karazhan ficou bem legal também, eu gostei de ver o monumento, assim, que acho que nos jogos ele já tá destruído já, se eu não me engano. Ver ele por inteiro, aquela biblioteca enorme e tal, toda aquela energia em volta, ver Kirin Tor também. No geral, a Blizzard fez um bom trabalho, ela fez uma boa ambientação, tem um filme bacana, que tem vários defeitos, mas que serve pra montar o mundo delas no cinema, e eu espero que as pessoas que ainda não foram assistir, vão assistir, vejam como que é interessante a ideia do mundo da Blizzard, e entendam que isso é o começo, porque se a gente não for ver, não vai ter o próximo. Não vai ter o próximo, não vai ter mais adaptação de videogame pra telona, sabe? Esse é o tipo de filme que pra quem curte game, cara, você tem que ir lá prestigiar, porque se a gente não fizer isso, eles vão falar, não tem público. A gente tem essa ideia de que filme de jogos não funcionam e não dão certo. Assim como os filmes de quadrinhos, por muitos anos, poucos deram certo. A gente precisa mostrar pra eles que vale a pena insistir. Então, faça o seguinte, vá assistir Warcraft, vá assistir qualquer outro filme que seja baseado em games, menos os do Ebol. Não dê dinheiro pra aquele alemão maluco. É verdade, viu? Ele já estragou muita franquia, cara, não vale a pena não, entendeu? Deixa quieto. É melhor nem citar, porque senão ele chama a gente pra luta de boxe, você sabe como é que é, né? Pois é. Bom, então, deixa aí seu comentário, fala o que você achou do filme, dá uma curtida no nosso canal, compartilha esse vídeo, compartilha os outros vídeos, porque tem muita coisa legal no nosso canal e vai ter muito mais, principalmente a partir da semana que vem.